Bom, boa tarde a todos. Eu sou Patrícia Depes, professora titular do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, e sou coordenadora do programa Informa Hanseníase. E estou aqui com a Alice Cruz, professora do curso de Direito, e está aqui hoje conosco como relatora especial da Organização das Nações Unidas contra a discriminação contra as pessoas afetadas pela hanseníase e seus familiares, e para que ela conte para nós a experiência que ela tem, né, como relatora. E hoje a gente vai falar principalmente sobre a pandemia de Covid-19 e como tem impactado, tem afetado os programas de hanseníase no Brasil e em outros países também. Boa tarde, Alice. Seja bem-vinda. Obrigada, Patrícia. É um prazer muito grande estar com você aqui hoje. Então, com relação a essa questão, enfim, nós não temos muito tempo, porque isso é uma questão que nos leva muito longe. Eu acho que nós estamos realmente a viver uma crise sem precedentes e que nos obriga a olhar em diferentes direções. Mas eu gostava de realçar, para começar, que a maneira como nós temos que entender esta crise é que ela é mais uma manifestação de uma crise que já estávamos vivendo como a sociedade, do ponto de vista social, mas também ambiental. Eu acho que temos que olhar para esses motores de fundo que explicam um pouco o que estamos a viver. Com relação ao impacto desproporcionado da pandemia nas pessoas afetadas pela hanseníase e suas famílias, então eu gostava de contar um pouco como é que foi o processo de levantamento de dados. Quando começou a pandemia, para mim foi muito claro que era preciso tomar alguma ação e houve assim pessoas que começaram elas próprias também a tomá-la. Eu fiquei muito feliz pela iniciativa da Sociedade Brasileira de Hansenologia de produzir uma guia. Embora ainda não soubesse muito bem como é que seria a interação entre a Covid e a hanseníase, mas eles tiveram a preocupação de já avançar com alguma coisa. Houve assim umas coisinhas que foram começando, então, mas eu não vi nada da parte da Organização Mundial da Saúde, etc. Então, como eu faço parte da parceria global para zero hanseníase, eu fui muito clara em dizer onde está também a Organização Mundial de Saúde, programas nacionais de hanseníase, a ILEP, etc. E eu disse-lhes com muita clareza, a gente tem que fazer alguma coisa, não podemos ficar simplesmente à espera que isto passe, sabendo que a população afetada pela hanseníase está entre as mais vulneráveis do mundo. Com certeza isto vai ter um impacto grande nessa população, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, foi bom isso, porque assim, com isso, a própria OMS produziu um documento, depois da Sociedade Brasileira de Hansenologia já ter produzido, e criaram-se grupos de trabalho dentro da parceria global, e eu estou encarregue do grupo de trabalho 2, cuja missão era fazer um levantamento justamente do impacto desta crise nas pessoas afetadas pela hanseníase. A gente começou um trabalho muito bonito de fazer consultas através de chamadas com as organizações de todo o mundo. O Morin foi um dos primeiros a participar e quem nos deu, como eu já esperava, informação mais detalhada sobre o que estava a passar. A gente consultou 22 países ou mais, creio, mais de 25 organizações, mais de 100 pessoas, e com a informação que foi recolhida assim, eu produzi uma carta que enviei aos Estados-membros das Nações Unidas a dizer, olha, atenção meus senhores, isto está a fazer com que haja problemas no acesso aos serviços de saúde, no acesso à PQT nem tanto, mas no acesso a tudo o que são drogas para tratar reações de hanseníase. Há países onde não há mesmo, simplesmente não há corticoides disponíveis, além dos problemas de como os serviços também pararam
mesmo que existissem as drogas, os serviços não estavam a receber as pessoas, e a gente sabe que, por exemplo, o tratamento de reações implica um monitoramento constante. Depois todas as outras atividades que são muito importantes para as pessoas afetadas pela hanseníase, embora do ponto de vista da saúde pública não sejam aquelas a que é dado mais importância, como tudo o que é fisioterapia, cirurgia reconstrutiva, acesso a órteses e próteses, grupos de autocuidado, parou. Então, assim, a situação desse ponto de vista está e continua, não é? Grave. Eu sei que e os problemas com o PQT talvez comecem, mesmo que até agora não tenham estado muito presentes. Mas depois daí sabemos que houve um problema grave também, e isto é generalizado, Patrícia. Não estou a falar só do Brasil, embora o Brasil esteja dentro deste padrão, certo? Há um problema generalizado de acesso a bens fundamentais, como comida, água limpa, sabão. Então, assim, todas aquelas recomendações para prevenir o vírus, quer dizer, como é que pessoas que já muitas vezes não têm um acesso a água limpa e a sabão, vão prevenir o vírus. Depois, com muitas pessoas afetadas pela hanseníase, e outra vez estou a falar no mundo todo, estou a falar da região do continente africano, do continente asiático, como muitas não têm, estão fora do mercado de trabalho formal e dependem daquelas coisas que vão fazendo no seu dia-a-dia para ter alguma coisa para comer. Com a quarentena isso acabou, então houve um problema grave de acesso à comida, mas também houve um problema grave de acesso à energia para cozinhar. E estamos a falar de muitos países e de muita gente. Depois, claro, também há os problemas do facto de que as respostas dos Estados, dos governos, por exemplo, para prover alguma renda, fazer alguma transferência de renda emergencial, os poucos países que fizeram isto muitas vezes não tomaram em consideração as pessoas afetadas pela hanseníase, então há situações em que as pessoas não tinham acesso. Eu sei no Brasil que isto aconteceu e eu sei que o Morin estava a lutar para que as pessoas afetadas pela hanseníase, principalmente as pessoas que vivem em colónias, tenham acesso a esta renda emergencial, digamos. Mas é inconcebível que as pessoas afetadas pela hanseníase não tenham acesso a isto, não é? Mas veja bem que há países, por exemplo, na Indonésia, onde as pessoas não tiveram acesso a estas rendas emergenciais porque não tinham cartões de identidade. Então, assim, o problema é profundo, por isso é que no nosso outro bloco eu dizia, a gente tem que trabalhar a questão da desigualdade social, a gente tem que trabalhar a igualdade de oportunidades, se quer trabalhar o estigma, não basta achar que é com campanha que a gente acaba com o estigma, temos que trabalhar, temos que melhorar a condição de vida das pessoas também, não é? Então havia tudo isto, há colónias no mundo que estão a receber pessoas com Covid, que têm todo o direito a ser tratadas, todo o direito, e têm todo o direito a não ser discriminadas. Mas, quer dizer, os espaços das colónias às vezes têm pessoas afetadas pela hanseníase idosas, que têm os problemas associados à hanseníase e à idade, então que estão numa situação de grande vulnerabilidade. Então, digamos que o impacto nesta população foi grave. Temos o problema de, por exemplo, eu tenho relatos de países onde já se está a ver aumento de casos em crianças diagnosticadas com deficiência, porque todos os programas de detecção ativa pararam. Então, um dos perigos é a gente ver um retrocesso naquilo que já conquistou. O outro perigo é as pessoas afetadas pela hanseníase, que muitas vezes já estão numa situação difícil, ficarem numa situação absolutamente dramática. E as respostas, quer dos Estados, quer das ONGs grandes, com fundos, não está a ser a melhor. Então a gente vai continuar a mapear isso e eu estou a pensar muito seriamente dedicar um relatório só a este assunto, porque acho que a crise está para continuar e é preciso medidas de proteção para as pessoas afetadas pela hanseníase e as suas famílias. É exatamente isso, né? É o que eu penso também. Eu acho que, como você disse, a Sociedade Brasileira de Hansenologia se adiantou para produzir um guia.
E eu acho esse cuidado especial vindo também da relatoria é extremamente necessário, não só para, né, além de estar apontando, de estar fazendo essa tramitação com os governos, né? E porque, de fato, a gente tem a sociedade, mas aí nesse nível talvez seja uma ação governamental, que vai, de fato, ter um impacto, né? Exatamente os serviços que fecharam, o atraso no diagnóstico, como você disse, aumenta o diagnóstico em crianças com grau de capacidade, então isso tudo vai acumulando um nível de problema que depois lá na frente vai ser um drama, né, para resolver, porque vai ficar um volume insustentável. Exatamente. E é uma boa ideia o que você está fazendo, tentar produzir um relatório baseado nesse assunto, né? Focado nesse assunto. E eu acho que assim, a gente também tem que desenvolver, tem que haver apoios de proteção social por parte dos governos e tem que haver a garantia de que os serviços de saúde continuam a funcionar. Mas a gente também tem que exigir das organizações não governamentais, e não estou a falar das organizações de pessoas afetadas, porque eu quero dizer que, embora as grandes ONGs não se tivessem mobilizado muito, as organizações de base, que não têm recursos, mexeram-se imenso e estão a trabalhar imenso. E são elas que estão a dar também informação sobre a Covid às populações, porque muitas vezes a informação sobre a Covid não está a chegar às populações. Por exemplo, na Índia, houve coisas brilhantes que foram feitas de fazer desenhos no chão para as pessoas entenderem, mas tem que ser desenhos, não é com um panfleto escrito, e no chão, onde as pessoas estão a passar. Então, assim, é preciso estratégias, mas também é preciso definir critérios éticos na aplicação da ajuda humanitária. Uma coisa que preocupou muitos de nós foi ver que algumas organizações estavam a fazer uso daquelas imagens em que alguém vai entregar um monte de comida a pessoas numa situação de pobreza para angariar fundos. Então a gente não quer um retrocesso epidemiológico, mas a gente também não quer um retrocesso em que volta aquela imagem da caridade, porque caridade não é o que nós precisamos. Claro, as pessoas precisam de direitos. Então é preciso monitorar, por isso é que eu dizia, esta crise não tem precedentes porque de repente destapou tudo. Não é? Assim, a gente sabe que há problemas com liberdade de expressão, a gente sabe que há problemas de violência contra a mulher, a gente sabe que há problemas de toda a ordem. Então, assim, no caso da hanseníase também, o olhar tem que ser multidimensional e tem que ter também sempre esta preocupação de que qualquer ação seja uma ação guiada, norteada por critérios éticos e que... Claro. E que respeitem a dignidade e as necessidades reais das pessoas. Por exemplo, focar na PQT é importante, mas a gente não se pode esquecer do tratamento de reações e não se pode esquecer todas as outras coisas que estão relacionadas com o tratamento de alta qualidade de hanseníase, certo? Olha, excelente, viu? Então, tudo que foi dito aqui, eu agradeço muito, Alice, e a gente está fazendo esse serviço de disseminação, de divulgação de informação, espero também que a gente consiga contribuir um pouco, né, para esse cenário, ajudar a melhorar esse cenário de um momento difícil que nós estamos vivendo, e, mais uma vez, te agradeço muito, e, enfim, se quiser falar, né, mandar sua última mensagem, e nós todos, né, do Informa Hanseníase agradecemos muito a sua presença aqui conosco. Bem, Patrícia, eu quero agradecer a oportunidade também. Eu acho que uma das maiores responsabilidades e obrigações das universidades não é só produzir conhecimento, é saber partilhá-lo, e para que esse conhecimento seja útil não apenas em termos de política pública, mas também naquilo que é absolutamente essencial, que é o empoderamento e o acesso à informação por parte das pessoas. Então, nesse sentido, só dar os meus parabéns pela iniciativa. Obrigada. E agradecer pelo convite. Bom, obrigada, Alice, e espero que a gente continue nossa parceria aí.
Um beijo grande, boa tarde a você.